Olá, eu sou a Luciana Munhoz, doutoranda em diagnóstico bucal pela Universidade de São Paulo, e esse é um vídeo do e-book colaborativo Revisão Sistemática da Ideia à Publicação. Neste vídeo, nós vamos falar de perguntas-chave, como elaborá-las, quais são as ferramentas que devemos aplicar. Inicialmente, o que é uma pergunta-chave? Uma pergunta-chave é a pergunta que eu, pesquisadora, revisora, faço para a literatura, e ela será o tema principal da minha revisão sistemática, ou seja, ela norteará a minha revisão sistemática. Entretanto, posso realizar pergunta ou perguntas-chave de maneira aleatória? Não. Existem estratégias específicas para a elaboração de perguntas-chave e vou demonstrá-las aqui algumas para vocês hoje. Uma estratégia bastante conhecida é a estratégia PICO, ou PICOT. A estratégia PICO orienta a construção de uma pergunta-chave com os seguintes componentes. Inicialmente, P de paciente ou população que será estudada, I de intervenção que será realizada, C, comparações ou grupo controle, O de outcome ou desfecho que está sendo utilizado ou estudado, e T de tipos de estudo. Na sequência, eu vou mostrar para vocês um exemplo simples de aplicabilidade da estratégia PICO para que vocês consigam aplicá-la na pergunta-chave de vocês. Neste exemplo de estratégia PICO, a minha revisão sistemática seria, hipotética, é claro, sobre o uso de bisfosfonatos na prevenção da osteoporose em mulheres no momento pós-menopausa. Ok, pensando em estratégia PICO, como eu deveria formular a minha pergunta-chave? Bom, eu devo primeiro estipular os itens PICO. Quais são eles? Então, inicialmente, P de população. Quem é a minha população? Mulheres na pós-menopausa. I de intervenção. Qual é a intervenção que eu pretendo estudar? O uso de bisfosfonatos, ok? C, controle, comparações. Com quem eu gostaria de comparar? As mulheres na pós-menopausa que fazem uso de bisfosfonatos, com outras mulheres que não utilizam a medicação, certo? Qual é o meu desfecho, o meu outcome? A presença de redução da densidade mineral óssea, que é um indicativo de osteoporose, certo? E quais seriam os tipos de estudo que eu gostaria de incluir na minha revisão sistemática? Então, aqui eu coloquei estudos do tipo caso-controle, mas eu poderia designar como estudos retrospectivos, randomizados, né? Ensaios randomizados, ensaios não randomizados, artigos originais, relatos de caso, ok? Bom, e como ficaria essa pergunta-chave? Utilizando estes elementos que eu acabei de mostrar para vocês. Vejam então como ficou a minha pergunta-chave. Ela ficou assim: as mulheres na pós-menopausa que fazem uso da medicação bisfosfonatos possuem menor risco ao desenvolvimento de osteoporose, que é a redução da densidade mineral óssea, do que as que não utilizam essa medicação? Quais são os elementos da estratégia PICO que estão inseridos nesta pergunta? Primeiro, pacientes, população, que são as mulheres na pós-menopausa. 2. Intervenção. Qual é a intervenção? O uso dos bisfosfonatos. C. De comparação. Terceiro item. Com quem eu estou comparando as mulheres na pós-menopausa que utilizam bisfosfonatos? Com outras mulheres que não fazem uso da medicação. Qual é o outcome? Quarto item da estratégia PICO. O desfecho, a redução da densidade mineral óssea ou osteoporose, ok? Mas peraí, cadê o T da estratégia PICO?
Não necessariamente eu devo inserir o T da estratégia PICO neste exato momento, mas eu posso e devo determiná-lo já nesse momento da construção da pergunta-chave para quando for necessário descrever as características da revisão. Entendido isso? Que tal falarmos de outras estratégias? Existem inúmeras estratégias, mas eu vou citar só mais uma. A estratégia Finner, ao contrário da estratégia PICO, que determina os elementos que devem constituir uma pergunta-chave, ela é mais uma estratégia de reflexão sobre aquela pergunta-chave criada por mim. É uma estratégia de análise qualitativa, digamos assim, da pergunta-chave. Bom, o que significa a sigla Finner? Então, inicialmente, F, factível de execução. Ao aplicar a estratégia Finner, analisando a minha pergunta-chave, eu devo verificar se aquela pergunta-chave que norteará, que é a cabeça da minha revisão sistemática, é passível de execução. E como eu faço isso? Analisando a literatura, ok? Seria essa a pergunta adequada? A literatura conseguiria responder essa pergunta? Sim ou não? E, interessante, seria a pergunta-chave que eu criei, ou seja, seria o tema da minha revisão sistemática, interessante do ponto de vista científico, e aqui pensando na publicação, claro, da nossa revisão sistemática, seria interessante a ponto de eu conseguir uma publicação numa revista de visibilidade adequada para a área que eu estudo? Sim ou não? N, veio do inglês, new, inovador. E eu analiso a minha pergunta-chave da seguinte forma: seria a minha pergunta-chave inovadora? Interessante para um leitor que procura por uma informação nova, uma resposta para uma pergunta específica na literatura? E, de ético, seria a minha pergunta-chave ética? Fere ela alguma norma ética? R, de relevante. Minha pergunta-chave é relevante a ponto de ser aceita em uma revista internacional que tem um alcance bacana para o público-alvo que eu estou almejando, sim ou não? Tá? Então, essa é a estratégia Finner. E eu considero que essa é uma estratégia complementar à estratégia PICO. Essa é a minha opinião pessoal. Que tal agora nós utilizarmos a estratégia Finner na análise daquela pergunta que criamos com a estratégia PICO, como exemplo da estratégia PICO? Qual era a pergunta? A pergunta estava relacionada a mulheres na pós-menopausa que usavam bisfosfonatos na prevenção, na redução do risco de osteoporose, quando comparadas a mulheres que não utilizavam a medicação, ok? Bom, como é a estratégia Finner? F, de passível de execução ou factível de execução. Então, vamos lá. Seria essa a pergunta-chave passível de execução? Eu já sei que sim. E como eu sei disso? Analisando a literatura e conhecendo o assunto aprofundadamente, ok? Com bastante profundidade, conversando com especialistas nisso e por aí vai, tá? E seria essa pergunta-chave interessante? No meio, é claro que eu estou inserida. Ah, eu acho interessante. Não, não é bem assim que funciona, ok? Eu preciso analisar se a pergunta-chave é interessante do ponto de vista científico, se ela seria interessante para leitores que estudam o assunto, se ela seria passível de publicação. Afinal, nós queremos publicar a nossa revisão sistemática, certo? Essa revisão é importante para responder alguma pergunta que paira no tema de estudo, no campo de estudo que você pertence? Próximo item da estratégia Finner, N, de new, de inovação. Seria essa pergunta-chave inovadora no meu campo científico, no campo científico a qual ela está inserida? Sim ou não? Não. E como eu sei disso?
Existem outras revisões sistemáticas, publicadas e registradas que já abordam esse tema. Esse não é um tema novo, ele já é um tema bastante antigo. Mediante essa resposta, quem sabe não vale a pena que eu analise com mais carinho esse tema, caso eu queira mantê-lo. Será que eu não posso pesquisar diferentes classes de bisfosfonatos? De repente, né, bisfosfonatos mais atuais e por aí vai? Sim ou não? Vejam, a estratégia FINER é uma estratégia reflexiva, ok? E de ético, esse tema fere alguma norma ética? Não, claro. Último item, R de relevante. Seria essa uma pergunta-chave relevante, sim ou não? No meio acadêmico, ou no meio científico, ou no meio médico? É relevante? Bom, conhecendo a literatura, conhecendo as implicações do uso do bisfosfonato, sabendo que a osteoporose é uma doença osteometabólica crônica que afeta boa parte da população idosa, eu posso dizer que sim. Finalizando, estes são alguns exemplos de algumas estratégias, e o exemplo oferecido é um exemplo relativamente simples. Utilize a estratégia que você conhece e que se aplica ao seu campo de estudo, ok? Lembre-se de que bom senso é a chave de tudo. Estudar bastante o tema que você pretende revisar também. Bom, esperamos que essas informações tenham sido úteis para você. Muito obrigada pela audiência.